Insights, o podcast do Bradesco. Os efeitos do uso intensivo de inteligência artificial na mão de bilhões de consumidores, de pessoas pelo mundo, né? O que isso vai mudar do ponto de vista de valores, hábitos, etc. E se foi difícil e ninguém conseguiu prever o que aconteceria com as mídias sociais, imagine algo que é pelo menos 100 vezes mais radical do ponto de vista de expansão da capacidade humana. E o que eu falo que é o aha moment da liderança é quando você percebe que a sala é muito mais inteligente do que qualquer um que está na sala. Uhum. Aquela inteligência coletiva é a grande arma da verdadeira liderança, né? Tirar, né, de uma sala diversa com diferentes especialidades e backgrounds, você tirar uma direção e o commitment de todo mundo de que aquilo a gente vai perseguir junto. Estes foram alguns dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. No papo de hoje, iremos conversar com César Gon, fundador e CEO da CI&T, uma gigante que traz diversas soluções em tecnologia e já está presente em várias partes do mundo. César, seja muito bem-vindo ao Insights. Obrigado, Priscila. Um prazer estar aqui. Prazer, Marcelo. Também está aqui conosco a Marcela Navarro, que é Team Leader do Bradesco Global Private Bank. Marcela, obrigada pela sua participação aqui no Insights. Eu que agradeço, Pri. É uma honra estar aqui ao seu lado junto com você e com o César. Muito bem. César, a sua história é muito curiosa, né? Você, desde muito pequeno, muito jovem, já era apaixonado por ciência e tecnologia e você era autodidata, né? Aprendendo a programar computadores sozinho. Tanto que ali por volta dos seus 13 anos, você já criou um código para um jogo de xadrez. Então, conta pra gente um pouco dessa história e como que foi essa sua entrada tão precoce no mundo da tecnologia? Claro. Vamos situar, né? A gente está falando da década de 80, 1980, antes da internet. Na verdade, o início do que a gente chama hoje da computação pessoal, né? Nasciam os primeiros computadores. E eu era um garoto normal ali na minha infância, na cidade de Amparo. Eu sou do interior de São Paulo. Uhum. A cidade de Amparo não tinha nenhum computador, não tinha nem banca de jornal. Na verdade, tinha uma banca de jornal na época. E eu era um leitor assíduo de ficção científica, gostava de, além de jogar bola, né? Uhum. Eu não era exatamente apaixonado por ciência, eu era apaixonado por sci-fi, ficção científica. E por acaso, num verão de 1982, num encontro bastante fortuito com uma família de São Paulo que tinha morado nos Estados Unidos e estava chegando para passar as férias, eu tive um encontro com um computador de um menino que eu estava jogando bola na rua e tal. Eles haviam trazido dos Estados Unidos? Um computador pessoal. Uhum. Que provavelmente foi o primeiro computador que entrou na cidade de Amparo. Uhum. E por acaso a gente estava cansado de jogar bola, fomos para dentro da casa dele. E aí ele ligou esse computador e teve... Eu tinha 11 anos, né? Ele tinha uns 15 e ele perdeu. Só que eu já era aficionado por matemática, já tinha lido sobre esse tal de computador nas revistas. E ele perdeu ali um tempinho para me explicar o que ele estava fazendo e tal. Aí me apaixonei por aquilo e saí dali com a obsessão de que eu preciso aprender a programar esse negócio. Aí comecei a comprar mais revistas, né, de programação. E 6 meses depois, minha mãe me ajudou e a gente conseguiu um computador pessoal, que era um TK-83. Talvez o segundo computador de Amparo? Esse certamente era o segundo. Aí foram 6 meses depois. E aí eu comecei a programar e comecei a fazer joguinhos nesses computadores, jogos, a primeira geração de jogos. E fiz um jogo de xadrez, já era um pouquinho depois. E depois mandei para publicar numa revista dessas que eu lia, e ele falou, pô, você não quer vender esse jogo? Eu falei, claro, nem sabia o que estava fazendo. Então aí, sem saber, eu fiz o meu primeiro negócio com software aos 13 anos, que foi a venda do código
de um jogo de xadrez que eles queriam publicar como um oferecimento da revista e tal. Era um jogo bem rústico, né? O computador tinha 16K de memória, não dá para você fazer um jogo muito sofisticado. Mas ali... Não era o Deep Blue, não era uma... Não, ele olhava duas jogadas à frente. Qualquer iniciante ganhava do meu jogo de xadrez. Mas ali eu me apaixonei por aquilo, comecei a estudar e a ideia de ganhar dinheiro era para comprar computadores maiores. Aquilo acabou, sem saber, me direcionando para essa área da tecnologia, né? Daí não foi uma decisão difícil, né? Fui fazer engenharia na Unicamp, mas a minha trajetória era para ser uma trajetória acadêmica, né? E já tinha o curso de engenharia da computação? Na verdade, eu entrei em 89, o curso ele ainda se chamava Ciência da Computação. A Unicamp foi muito pioneira sempre nessa área, né? O primeiro curso de computação do Brasil nasceu ali na Unicamp. Mas ele já estava preparado para mudar para engenharia, ele já era um currículo de engenharia, então em 89, em 90 o curso mudou de nome, mas já era o curso que eu estava fazendo. E era a minha rota para uma carreira acadêmica, né, de mestrado, doutorado, que era como eu me imaginava seguindo nessa área, né? Que legal. E aí, César, você fundou a CIT inicialmente com um propósito, acho que para bancar ali um pouco mais os seus estudos, né? E em determinado momento você entendeu que acho que a CIT não era mais só o seu, um projeto provisório e algo que seria ali a sua carreira, né? Como que foi isso? Então, a CIT também acontece de uma maneira bem peculiar, né? Eu fiz graduação e mestrado na Unicamp e queria fazer o doutorado nos Estados Unidos. E eu não tinha dinheiro, era uma época, estamos falando aí da década de 90, 1995 especificamente, e a CIT foi um projeto de 1 ano, que eu chamei meus co-founders, que estão comigo até hoje, para falar, eu quero fazer doutorado, estou precisando juntar dinheiro para isso e a minha estratégia vai ser uma empresa para resolver problema com software. Eu sempre fiz isso, né? Na verdade, olhando para trás, a minha vida toda, durante a graduação mesmo, eu fazia como freelance, etc. Sempre fui envolvido com empresas para resolver problemas com software. Eu vou fazer isso integralmente por 1 ano e depois eu vou para o meu doutorado nos Estados Unidos. Se vocês quiserem seguir com a empresa, façam o que vocês quiserem fechar. Aí, aquela época da irresponsabilidade, eles toparam, sei lá por quê, e abrimos a CIT. A CIT nasce como como primeiro cliente, eram os meus relacionamentos, 2 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da IBM, um na França e um nos Estados Unidos. Só que 6 meses depois, aí a gente fez um bom trabalho. E 6 meses depois eu me apaixono por aquilo. Falei, pô, quer saber? Talvez foi nesse momento que eu revisitei a minha trajetória. Falei, pô, acho que eu tenho alguma coisa de empreendedor, né? E achei essa história de ter vendido um jogo de xadrez. Também ajudei a criar a empresa júnior de computação da Unicamp. Eu tinha, sem perceber, eu tinha já alguma veia empreendedora, né? E aí eu chamei os meus co-founders lá e falei, na verdade, mudei de ideia. Eu quero ir para os Estados Unidos, mas não como pessoa física para fazer doutorado, mas como tech company. Então vocês topam mudar o nosso horizonte aqui para... E aí toparam, a gente já estava realmente, já viu que estava funcionando a química ali dos founders e ali nasce de verdade a CIT, 6 meses depois da fundação do projeto. E o que significam as letras C-I-E-T? Então, CIT significa colabore, inove e transforme. Mas eu preciso fazer a confissão de que às vezes eu escuto, né? Hoje, 30 anos depois, falo, pô, você abriu uma empresa no Brasil em 1995, já com a visão, né, de collaborate, innovate and transform. Falo, não, adoraria que fosse isso, mas na verdade a CIT é consultoria informática e telecomunicações. Ela nasceu... Teve um rebranding aí no meio do caminho. Quando a gente abriu a CIT nos Estados Unidos, alguns anos depois, a gente parou de usar esse significado, usava só as letras, mas as letras não tinham
mais um significado. Eu falava, é que nem AT&T, né? Ninguém sabe o que é. CIT era um mistério. Mas quando a gente abriu a CIT nos Estados Unidos, em 2006, aí a equipe de marketing, a gente estava levando o marketing para os Estados Unidos, falou, ou a gente muda a marca, ou a gente dá significado para essas letras, né? Aí nasceu Colabore, Inove e Transforme, que eu sou apaixonado, né? Ou seja, esse é o nosso nome desde 2006. E César, divide um pouquinho aqui com os ouvintes, né, um pouco mais sobre a CIT. Ela nasceu aí com essa parte de desenvolvimento de software e hoje ela é uma multinacional de soluções digitais, né, com presença em diversos países. Conta um pouquinho pra gente. A CIT nasce num momento muito propício de mudança na indústria de tecnologia, né? 1995 era basicamente o início da internet comercial. A gente já usava a internet para dentro dos muros acadêmicos, né? Então a gente conhecia bastante daquilo, das tecnologias, a primeira geração de tecnologias ali por trás, da primeira geração da internet. A internet ficou disponível nos Estados Unidos, final ali de 1994, no Brasil para valer mesmo em 1995. A CIT era como tirar proveito, como que as empresas poderiam tirar proveito da internet. E a nossa visão não era uma visão de que a internet ia ser algo tão avassalador para a sociedade, para o mundo como um todo. Era uma visão de que a engenharia de software ia mudar muito, porque os softwares iam ter que ser distribuídos, iam precisar de escala, etc. Era uma visão bem técnica, na verdade, até porque éramos crianças de 22, 23 anos, que eu falo, não sabíamos nada de nada. Então, não sabíamos nem o que não sabíamos. Mas a aposta em si acabou se pagando, porque a internet muda toda a indústria de tecnologia, ela muda radicalmente a visão de engenharia de software e depois ela muda a sociedade, né? A gente vai ver, né, a mudança de hábitos e valores com as mídias sociais, com a nuvem, né, com os smartphones, né, a mobilidade. Então a gente deu sorte de chegar com uma proposta de ajudar as empresas a usarem esse novo meio, né, no momento onde a coisa estava realmente nascendo, né? E já com essa obsessão que os founders tinham combinado de que a gente vai ser global. Não interessa muito o que a gente vai ser, mas a gente não vai ser uma empresa brasileira. Isso estava naquele combinado ali. Caramba, nos 6 meses. Desde o início. Que legal. E era uma visão ingênua, né? Porque a gente mal sabia das dificuldades do que é projetar uma empresa para fora do Brasil, um país que não está acostumado a empreender além das suas fronteiras, né? Mas a gente acabou conseguindo, né? Acho que eu vou fazer um fast forward, né? A CIT hoje é uma empresa global, né? A gente é uma empresa hoje, esse ano, que deve faturar por volta de 500 milhões de dólares, né? Com 8 mil pessoas pelo mundo, né? A gente está em 25 países e o nosso maior mercado é os Estados Unidos, assim como os founders sonharam ali na nossa garagem em Campinas, né? E hoje uma empresa, obviamente, a gente nasceu como engenharia de software, mas hoje é uma empresa muito mais ampla, né? De pensar em estratégia digital, a experiência do cliente e todo o que a gente chama do full stack de tecnologia, que agora também está sendo reinventado por inteligência artificial. Então a gente também foi, acho que talvez, né, essa história de 30 anos, e 30 anos de crescimento consecutivo. A gente tem muito orgulho disso. Esse ano a gente está comemorando esses 30 anos. Até escrevi um artigo que é 30 anos de um sucesso imediato. Porque quando a CIT abriu o capital em Nova York, muita gente falou, pô, mas que sucesso imediato. Eu escutei essa frase e falei, pô, estou há 30 anos construindo isso. Não tem nada de imediato nisso, né? A garagem ali, é um projeto, né, tijolinho por tijolinho. A gente acho que sempre se movimentou bem nas grandes mudanças da indústria de tecnologia, sempre se movimentou bem nas grandes crises, né? Eu digo que a gente é especializado em crise, porque a gente nasceu no Brasil, é uma crise atrás da outra, e o mundo foi ficando complexo também. Então a gente também, a nossa adaptabilidade para continuar crescendo e se movimentando, mesmo quando o vento tá contra, eu acho que nos fez essa história aí de resiliência e crescimento.
E olhando assim para você, César, você trouxe aqui o quanto técnico você e os outros sócios, founders são, né, eram. E como que foi para você sair aí de trás dos computadores e ir à frente, né, de grandes companhias para vender aí os serviços da CI&T? Qual desafio você enfrentou, né, e os aprendizados que vêm com você até hoje? Bom, eu enfrentei o desafio da juventude, né? Eu era muito moleque, batendo na porta de empresas com meu Fusca, né? Sem uma projeção de sucesso imediato, batendo na porta de empresas grandes, e o nosso foco sempre foram, como a gente começou já com empresas grandes, né? E eu falei dos laboratórios, mas em seguida a gente começou a trabalhar com Natura no Brasil, com a Vale, com a Globo. Assim, a gente estava desenhando uma empresa para esse tipo de complexidade. Né? Para enterprise. Para enterprise grande. Né? Até hoje, o que a CI&T faz no mundo inteiro, né? Nossos maiores clientes no mundo é Johnson & Johnson, Coca-Cola, né? Esse tipo de complexidade, de protagonismo, empresas que lideram seus mercados, as suas indústrias. Né? Só que eu era um jovem sem network, né? Porque éramos 3 caipiras, né? No sentido, eu de Amparo, o Fernando de Juiz de Fora e o Bruno de Marília. Então, o nosso network era bom para contratar, que era a Unicamp. Então, a gente tinha muita facilidade de trazer gente boa, mas tinha muita dificuldade de acesso ao mercado. Mas eu sempre tive, isso também me descobri, né? Alguém que começou a sua história de vendas aos 13 anos, né? Eu me descobri um bom vendedor também. Alguém capaz de criar credibilidade, né? De ter consistência nos relacionamentos, etc. Isso ajudou muito. A minha maior dificuldade não foi essa transição para venda de tecnologia, que é um negócio que eu sou apaixonado. Eu vendo tecnologia sem saber que eu estou vendendo tecnologia pela minha paixão. Mas talvez a grande dificuldade foi a gente evoluir a nossa liderança, o nosso estilo de liderança para criar uma empresa de tecnologia numa época onde você não tinha muita referência, né? E você não tinha, a gente nasceu junto com a internet, então não tinha não existiam livros sobre liderança, sobre métodos, gestão, nada disso, né? Isso era uma coisa que você tinha que aprender no learn by doing ali, né? E era simultâneo, a gente estava virando profissional, era o nosso primeiro emprego, os 3, a gente estava virando empresário, porque tinha conta para pagar já, né? Tinha o nosso CNPJ tinha ali, e empresário que na época chamava empresário, agora é empreendedor, agora é mais bonito, né? E a gente estava virando líder, porque a CI&T começou a crescer, e de repente a gente tinha equipe, tinha que motivar o time, vender visão, etc. Tudo ao mesmo tempo ali. E a liderança é bastante desafiadora, né, César? E eu comento isso. O meu maior desafio profissional foi evoluir a minha liderança, que ela é uma liderança científica terrível. Eu era um líder científico, queria tomar decisões centralizadas, baseadas em dados, etc., para ser uma liderança inspiradora, para ser uma liderança que escuta mais do que fala, para ser uma liderança que entende. Com fator humanista. Né? Porque a minha formação era toda de exatas, de ciência. Só que liderar é muito mais do que isso, né? Então, desenvolver empatia, né? E o que eu falo que é o aha moment da liderança é quando você percebe que a sala é muito mais inteligente do que qualquer um que está na sala. Aquela inteligência coletiva é a grande arma da verdadeira liderança, né? Tirar, né, de uma sala diversa, com diferentes especialidades e backgrounds, você tirar uma direção e o commitment de todo mundo de que aquilo a gente vai perseguir junto. Você relatou essa dificuldade de networking, né? De, poxa, 3 jovens começando ali, não tinha, né, muita abertura, não tinha muito acesso a essas grandes empresas, vocês foram lá bater nessas portas. Isso no Brasil, como é que foi a chegada de vocês nos Estados Unidos, né? Porque você já tinha uma dificuldade aqui, imagina nos Estados Unidos, né? Vocês tinham um nicho muito definido, porque lá já era um mercado um pouco mais maduro, né? Então, quais eram os serviços, as soluções que vocês estavam oferecendo ali e a expectativa de vocês ao entrar nesse mercado? Vamos lá. Eu acho que a gente cometeu todos os erros possíveis nessa tentativa de levar a CI&T para os Estados Unidos, até que a gente conseguiu.
A gente só vai conseguir capacidade de investimento para fazer esse movimento em 2006. A gente fez uma operação na época com o BNDES, né, o BNDES Par, captamos dinheiro. O banco exigiu da gente um business plan, que eu acho que é uma peça, eu tenho até hoje, é uma peça até intelectualmente bonita, mas era um plano horrível. Basicamente, mas o plano, ele conceitualmente ele fazia sentido. Era assim, no Brasil a gente já era uma empresa de relativo sucesso, mas horizontal. A gente atendia clientes de diversos segmentos, a gente não tinha uma vocação. O único ponto é que a gente atendia só grandes empresas. Essa é a única vocação real e agressividade tecnológica, né, e metodológica. Para os Estados Unidos, como era um mercado tão maior e tão mais sofisticado do que o Brasil, a ideia foi, vamos escolher. Primeiro que é um país grande, né? Porque em São Paulo, no Brasil, se você está perto de São Paulo, você tem 80% do mercado real, principalmente se você está falando de grandes empresas. Lá é muito mais pulverizado, né? Então, você tem várias São Paulo. A primeira pergunta era, para onde vocês vão nos Estados Unidos? Vender o quê para quem? Né? Não dá para ter um portfólio horizontal num mercado tão mais sofisticado que o nosso. Então, o plano todo, fizemos pesquisa, etc. Aí o plano foi, nos Estados Unidos, a gente vai começar na Filadélfia, a gente vai atacar só empresas de médio porte de saúde, de healthcare, e a gente vai fazer uma oferta customizada para isso. Então, e por que Filadélfia? Porque ali na região da Filadélfia, a gente tinha identificado 200 potenciais targets para essa nossa... Esse nicho. Que eram hospitais, empresas de... Isso. Um ecossistema poderoso que tem ali. Isso é o que o plano de negócios, ele convergiu para isso. Abrimos a CIT, tanto é que a CIT começou nos Estados Unidos, na Filadélfia. Aí vou fazer um fast forward para hoje. Nosso maior mercado, a gente atende segmento financeiro, segmento de saúde, segmento varejo. A gente atende nos Estados Unidos inteiro. Até hoje a gente não tem nenhum cliente de healthcare da Filadélfia de médio porte. Então o plano era bonito conceitualmente, mas ele não funcionava. Acho que a nosso favor é que a gente percebeu que não ia funcionar, porque a gente não estava conseguindo ser nem recebido pelas empresas. E toda vez que a gente dava uma espiada para o outro lado dos Estados Unidos, para a Califórnia, todo mundo queria falar com a gente. De alguma forma eu estava curioso para saber que história é essa de uma empresa do Brasil e tal. Pensa numa época onde o Brasil ele estava radicalmente fora do mapa da tecnologia. Era quase assim... Curioso, né? E a gente tinha uma certificação na época importante, global lá, que chamava CMM, algo que foi inventado na Carnegie Mellon University, que eu estudei e a gente se certificou. E isso chamava mais atenção ainda, né? A gente tinha o nível máximo lá, que era o tal do CMM5. Falei, como é que tem uma empresa no Brasil, CMM5 e tal? Aí eu contava essa história, era o quebra-gelo ali, e eles se interessavam pela gente. E o engraçado é que antes do Business Plan, se a gente não fizesse nada, para onde a gente ia? A gente ia para a Califórnia, né? Mas como a gente parou, contratou os consultores, montou o mercado, o tamanho de mercado, etc., a gente foi para um outro caminho. A intuição dizia, a gente tem que ir para a Califórnia. E o nosso primeiro cliente, aí que a gente deu sorte. Eu digo que a sorte acompanha a história da CIT. Mas a gente também estava preparado para ela. Como a gente viu que não ia funcionar, a gente começou a olhar outras coisas e viajar um pouco mais para outra costa. E a gente conseguiu, numa dessas sortes da vida, o nosso primeiro cliente nos Estados Unidos foi o Yahoo. E o Yahoo, a gente está falando de 2006, o Yahoo era o Google da época. Sim. Né? Era a empresa icônica de mídia, internet lá. E mais do que isso. Primeiro e-mail, @Yahoo. Não, eu uso o meu e-mail até hoje. Assim. Né? As novas gerações já não... Não pode contar isso, porque... As novas gerações nem... Não sabem, né? Que antes, muito antes de Google, tinha o Yahoo. E foi mais. O Yahoo também nos deu a fita de para onde o mercado ia. Para com esse negócio de processos estruturados, de previsibilidade, etc. Aqui é inovação. Se vocês querem vencer aqui, não é sobre entregar software de qualidade, que era a nossa
proposta de valor para o Brasil. Aqui é sobre inovação, design, escala, etc. E era isso que a gente estava fazendo com eles. E aí o Yahoo tinha que eles chamavam de uma metodologia deles baseada no ágil, tal, que era uma grande mudança para a indústria. E a gente estava aprendendo com eles. E aí eles começaram a fazer propaganda da gente. E aí o nosso segundo cliente foi a Johnson & Johnson lá nos Estados Unidos, que falou da gente depois para a Coca-Cola nos Estados Unidos. Então, muito rapidamente, a gente tinha o plano todo errado. Aceitei na Filadélfia, mas nossos clientes já eram, né, a Yahoo na Califórnia, a Coca-Cola em Atlanta e a Johnson & Johnson, pelo menos mais perto da Filadélfia, que era na costa, o centro de TI era perto de Princeton, ali onde até hoje é uma base grande. Aí a gente não tinha marca, a gente não tinha experiência nenhuma, a gente não tinha o dinheiro para enfrentar o mercado americano, mas a gente tinha 3 nomes sensacionais dizendo que a gente era muito bom. Poxa, 3 empresas blue chip ali. Né? Aí a gente cresceu, e aí foi louco, né? A gente cresceu de 2006 a 2016 para uma empresa de serviço, que é capital humano, liderança, você precisa treinar líderes. A gente cresceu 30% ao ano durante uma década inteira. E aí foi a hora que a gente começou, fomos para a Ásia, Europa, não sei o que e tal, e sofisticamos a oferta para ser uma oferta mais de uma empresa agressiva, de inovação, etc, etc. E aí que nasce, nesse período que nasce a crise da liderança. Que a CIT estava bombando e eu estava perdidão lá, e aí eu era aquele líder científico que não ia funcionar numa empresa que estava ganhando essa projeção. Aí foi a reinvenção, não só minha, na verdade, de toda a geração de líderes da CIT, para a gente conseguir se reconectar numa CIT que estava bombando. Outras culturas ali, né? Vocês também estavam inserindo, então tem um plus de dificuldade a mais, né? Tem, mas foi divertido. E nessas de vocês bombarem, como você falou, todo esse crescimento... E você juntou, né, profissionais todos com uma cabeça muito empreendedora, né? E aí muitas empresas que a gente vê hoje no mercado são, na verdade, spin-offs, né? São pessoas que eram da CIT e que saíram, né? Funcionários seus que foram empreender, criaram os próprios negócios, né? Imagina o quanto deve ser gratificante para você ver seus, né, antigos colaboradores buscando espaço deles no mercado. E eles ainda te consultam? Você ainda é um mentor para eles? Vamos lá. Aí você abriu um outro capítulo, né? Assim, quando você faz uma empresa empreendedora, surge muita coisa e a inovação, na essência, vai gerar isso. Até hoje surge muita coisa na CIT que não tem nada a ver com a nossa estratégia. Então, um princípio básico, quando isso surge, às vezes surgem coisas muito legais, era, se nascer alguma coisa, a gente vai fazer o spin-off e vai tirar daqui. A gente tinha até um programa de empreendedorismo interno, que a gente várias dessas empresas, a gente pôs dinheiro. Elas saíram, os funcionários viraram os founders, e a gente... E aí você tinha participação e descia para ajudar no conselho e tal. Uma delas é a Sensidia, hoje é uma empresa bem grande, né? Uma empresa de soluções de API e computação em nuvem e tal. Saiu lá das fileiras da CIT, não tem participação nenhuma, só o fato de ter contribuído ali no início. Vocês com capital. Foram quase incubadores. Uma outra que chama Network, a empresa da IoT, que saiu de lá. Essas são as que a gente, de uma forma, participou. Eu acho que tem o outro lado, que é... Infelizmente, o Brasil tem muito poucos casos de empresas que conseguem se internacionalizar. Né? E tinha até uma crença de que era impossível. Eu me lembro, antes de fazer, eu falei, mas quem, né? A gente estava captando dinheiro, mas quem que fez isso? Não tinha. Até hoje, a gente conta nos dedos as empresas que conseguiram... que nasceram no Brasil e conseguiram se tornar empresas de fato global. Então, acho que a CIT também, e eu, como o busto ali, né, a figura que representa um pouco essa história, ela foi uma prova de que é possível. Não é fácil, não é rápido, né, não vai ser sem
muita transpiração, mas dá para fazer, né? Se você não tem uma visão global, a chance, e eu vi isso acontecer com empresas muito boas no Brasil, naquele momento onde nasceu a CIT, nasceram 7, 8 empresas de muito conteúdo e poderiam existir até hoje, mas foram engolidas porque não tinham essa janela para o futuro. Então, de repente, você investe na tecnologia errada, na direção errada, na metodologia errada, no capital humano que não é o capital humano do futuro, etc., pela falta da régua competitiva que é você competir no mercado global. Então, um dos meus conselhos, se a gente pode dizer assim, você pode até começar localmente, mas de verdade mesmo, pense em que momento e quando e como você vai conseguir expandir para fora, porque senão você corre um risco de ser atropelado pelo futuro. Né? Uma dica bem valiosa, né, César? E César, até linkando um pouco com essa pergunta, né, você tem esse seu lado também de investir em outras startups e dar palestras, mentorias, né, até mesmo para quem está começando a trilhar esse caminho de empreendedorismo que foi o que você seguiu, né? Conta pra gente um pouquinho, né, como que é esse seu processo, se você tiver algum case para dividir e até mesmo como que funciona a metodologia da CIT para oferecer essa ajuda da transformação digital das empresas. Marcela, vamos lá. Assim, o meu dia a dia não é o dia a dia das startups, é o dia a dia das grandes empresas, dos conselhos, né, da geração vencedora já, né, de que já tem uma empresa que lidera o mercado. Dos incumbentes, como a gente fala nesse jargão. Exatamente, né? Dos incumbentes. Mas eu bebo muito da fonte, assim, esse contato com o ecossistema mais inovador, ele é muito importante para você se manter de verdade atualizado, né? Sim. Porque ele não tem as barreiras mentais e reais de uma grande empresa. A própria CIT hoje é uma empresa com 8 mil pessoas, né, capital aberto, né, a gente tem as nossas, né, os nossos modelos mentais, etc., já adaptados para essa realidade empresarial, né? Então, e quando você vai no ambiente de ecossistema, do empreendedor, etc., tudo é possível, né? Essas discussões de compliance, elas são ausentes, né? Tudo sobre as novas tecnologias, os espaços que ainda não foram ocupados no mercado. Então, é um ambiente muito intelectualmente muito interessante para você compor com essa visão mais clássica e sisuda, que é o mundo real, que é do ambiente corporativo. E a interação também com essa nova geração de empreendedores, né? Que é claro que eles querem ouvir dicas, conselhos e acesso ao network, que eu vou te falar, é talvez o ativo mais valioso, né, para quem está começando. Mas você aprende muito também com gente que está, né, tentando disrupt, né, o status quo. Então é uma coisa que eu faço naturalmente, às vezes já me envolvi mais como investidor, mas eu tomo muito cuidado. Agora tenho ido via fundos, etc., porque quando eu invisto direto, existe uma expectativa de que eu vou participar, de um tanto que a minha agenda não permite. Então, quando eu faço através de um fundo, então, normalmente quando eles me procuram, eu acho interessante, eu indico para algum dos fundos que eu estou envolvido. Mas eu acho, assim, fundamental para você se manter aberto, né, ao novo, sem os guardrails normais do ambiente corporativo clássico, né? Então me alimenta muito e eu também, assim, até na Unicamp, eu sou, entre as minhas contribuições ali para o ecossistema de Campinas, eu ajudei a criar o Unicamp Ventures, né? Que foi a primeira articulação de filhos da Unicamp, empreendedores, para a gente começar a fazer. Foi o primeiro presidente dessa tal de Unicamp Ventures. Depois criamos um fundo para aquelas early stages que nasciam ali dos professores ou dos alunos, etc. São estruturas que existem até hoje, que eu acho que melhoraram ali o ambiente
de Campinas, que é muito rico de capital humano, né? Você está falando de Unicamp, você está falando de São Carlos, né? Uma proximidade do mercado e também das grandes universidades de São Paulo, você está falando de São José dos Campos, do ITA. Então é um ambiente... É o nosso Vale do Silício, né? É um ambiente muito próspero do ponto de vista de capital humano, mas o ecossistema empreendedor precisa muito mais do que isso. Você precisa atrair os investidores, você precisa ter mercado, né? Você precisa ter uma cultura de colaboração empreendedora que estava precisando se formar. E eu acho que hoje ela é bem melhor. É claro que isso dá sempre para melhorar, né? É o que eu fiz a minha vida toda, né? Ajudar as grandes empresas a mudarem, né? Por mudanças, por oportunidades tecnológicas e por mudanças de comportamento e valores da sociedade. E, na verdade, a primeira dica é essa, né? Você ficar atento nessa composição de forças. Inovação para valer em escala vai acontecer quando você combina novas possibilidades tecnológicas, como a gente está vendo com inteligência artificial, com novos padrões de consumo e novos valores da sociedade. Esses são os momentos mais espetaculares para você inovar. Então, o ponto de partida é não ficar só na tecnologia e colocar o cliente, né, ou o consumidor nessa equação dos espaços para inovação, né? O outro é a disciplina, que sempre foi também a minha, ainda preservo hoje. Eu sou até hoje sou um grande entusiasta da visão Lean do mundo, do Lean Thinking como método de mudança. E eu uso sempre esse arcabouço das 5 perguntas para você transformar uma grande empresa. A primeira é o propósito. Para que você quer mudar? Né? E as pessoas acreditarem que esse é um propósito legítimo para enfrentar o desafio da mudança. A segunda é uma pergunta mais chata, de processos e quais são, e estrutura organizacional, quais são, onde a gente está e para onde a gente deveria ir do ponto de vista de processo e estrutura organizacional para aquela visão se materializar. A terceira, talvez a mais complexa de resolver, a fácil de responder, difícil de resolver, competências para aquela visão e para aquela mudança organizacional de processo. Quais são as capabilities, né? As competências que eu não tenho e vou ter que desenvolver no meu time, né? Na minha equipe. A quarta pergunta é sobre o modelo de liderança, o jeito que a gente lidera, né? Nossos hábitos de liderança vão funcionar para essa visão de propósito e de alvo. E a quinta, a mais enigmática, é o que tem que mudar na nossa cultura corporativa, né? Quais os elementos a gente precisa preservar e quais elementos ou hábitos culturais a gente vai ter que evoluir. Então essas são as 5 perguntas toda a estruturação da nossa metodologia de mudança, e agora é um momento chave, né, dessa transformação baseada em inteligência artificial, é baseada em responder essas 5 perguntas com coerência para ter um plano de inovação. Muito legal. E até puxando um pouquinho de gancho nisso, de inteligência artificial, qual que é a sua visão? Acho que é um tema, principalmente para quem é leigo, né, muito curioso sobre isso, a relação que vai existir na sua visão, né, entre o humano e a inteligência artificial, os rumos aí do mercado de trabalho e até mesmo como que vai agregar para a própria CIT, para os parceiros, para os clientes. Marcela, isso acho que consome 150% da minha agenda hoje. A própria CIT se transformou muito nos últimos 2 anos. 2 anos e meio, né, quando começou, né, a hecatombe ali do GPT 3.5, foi lá em novembro de 2022, e aquilo foi o início do que eu acho que é o momento mais disruptivo da história da computação na Terra. A gente pode olhar o passado para tirar lições, mas nada parecido já aconteceu. Algumas coisas que eu acho que se repetem, né? Primeiro, o que talvez ajude um pouco na angústia da velocidade da mudança, a gente, quando essas tecnologias absolutamente transformadoras acontecem, a gente tende a superestimar o que vai acontecer nos próximos 2 anos e radicalmente subestimar o que vai acontecer nos 10 anos. Então, um primeiro conceito é alongue a visão para 10 anos e não o que você consegue fazer nos próximos 2.
Mas isso não significa não fazer nada, mas significa olhar essa... Muda tudo tão rápido, às vezes é difícil. Isso, mas essa ansiedade ou a visão de que tudo vai mudar muito rápido em 2 anos, ela gera paralisia, porque para uma empresa grande, complexa, etc., não tem solução. Então, assim, mas em 10 anos tem. Né? Então você consegue estruturar um plano de 10 anos para uma mudança tão radical. Né? Tem uma mudança que quer dizer, todo mundo, pelo menos profissionalmente, está atento no que muda no ambiente corporativo, mas na verdade tem que ter a visão da sociedade também. Quais serão os efeitos do uso intensivo de inteligência artificial na mão de bilhões de consumidores, de pessoas pelo mundo, né? O que isso vai mudar do ponto de vista de valores, hábitos, etc. E se for difícil e ninguém conseguiu prever o que aconteceria com as mídias sociais, imagine algo que é pelo menos 100 vezes mais radical do ponto de vista de expansão da capacidade humana de sentir, perceber e atuar sobre o mundo, né? É isso que vem por aí. Mas, pé no chão, o que muda para o profissional? Né? Porque a tecnologia vinha automatizando o trabalho humano, mas o trabalho começou pelo trabalho braçal, né? A Revolução Industrial e tal. Aí o trabalho intelectual repetitivo, a gente já sabia como... Agora ela vai automatizar ou vai expandir o trabalho criativo, a nossa capacidade de resolver o problema. De novo, para mim, a visão mais poderosa é: pense em algo que vai expandir muito, 100, 1000 vezes, a nossa capacidade de resolver problemas, né? E de aprender, né? Que é outra dimensão. Mas o profissional em si, o profissional do ambiente corporativo, num horizonte que não é de 2 anos, mas num horizonte de 10 anos, ele vai ter que se reinventar também, né? E aí se chega na equação o que muda para uma empresa, para um ambiente corporativo, com essas pecinhas todas. Uma maneira bem simplista que eu tenho colocado é: primeiro vem uma radical, tem 3 atos nessa mudança corporativa. Uma radical mudança de eficiência, tudo vai ficar mais barato para fazer. Em seguida vem uma radical mudança de experiência digital, mas experiência como um todo, o acesso ao consumidor, etc. Então a gente vai ver o fim do paradigma das telas, dos botões, que é o jeito que hoje a gente interage com as máquinas, e o advento do paradigma da linguagem, dos gestos, etc. A tecnologia claramente vai nessa direção. Então isso significa refazer toda a estratégia de experiência de jornadas, experiência do cliente, de maneira muito mais poderosa, o que é ótimo, porque a CIT deve fazer parte dessa reinvenção do Customer Experience. Mas o terceiro ato, e talvez o mais difícil de prever, e eu acho que ele acontece num time frame de 6 a 10 anos para frente, é uma mudança na tomada de decisão corporativa, porque ela vai ser reinventada por dados e inteligência artificial. Eu acho que tem uma infraestrutura que está sendo criada, isso não vai acontecer da sexta para a segunda, não tem nada pronto para que isso aconteça, mas isso certamente vai ser criado, e a gente vai chegar num mundo onde o privilégio da tomada de decisões complexas, que hoje é humano, vai ter que ser dividido com os algoritmos e de certa forma, boa parte do que a gente considera hoje, nós líderes, né, que é o nosso trabalho, tomar aquele tipo de decisão, vai ser terceirizado ou delegado para as inteligências que vão estar mais preparadas para tomar essa decisão. Sobra bastante coisa para os humanos, eu tenho certeza, mas essa reinvenção do que é ser profissional corporativo vai ter que acontecer nesses anos, porque é uma tecnologia radicalmente disruptiva. Estou excluindo, inclusive, o sci-fi lá, de que a gente está diante de uma superinteligência, de algo... Eu acho que isso vai nos dominar. Isso acho ainda é uma ficção científica. A gente está diante de uma matemática radicalmente poderosa, transformada em algoritmos, que é capaz de emular, né, a visão humana, é capaz de manipular dados de maneira sobre-humana e é radicalmente melhor que a gente em muita coisa. Não é uma
super inteligência. Eu acho que isso ainda não temos os breakthroughs científicos para falar que a gente vai chegar numa super inteligência humana artificialmente. Acho que isso ainda é um pouco de sci-fi. Não que não possa acontecer, só não estou vendo ainda esse caminho. Não tinha esse cenário lá nos gibis que você comprava? Não, lá tinha esse cenário. É o cenário de Isaac Asimov, né? Sobra um espacinho para soft skill ainda do ser humano. Eu acho que, assim, na essência, se a gente for ser mais conceitual, né, o hard skill, e aproveitando essa ideia os hard skills vão ser dominados pela máquina, pela inteligência artificial. O que vai sobrar de humano, demasiadamente humano, são os soft skills. Sim. E não existe, assim, não há nada nesses modelos, quando a gente vai falar do espírito humano, de empatia, né, da capacidade de entender o outro, etc. Eles são péssimos. Eles são emulações bem grotescas do que é, porque eles estão aprendendo com dados genéricos, assim, então eles não conhecem o mundo de verdade, né? Eles têm uma ficção numérica, os algoritmos, né? Então a matemática muito bem feita, ela vai apavorar, vai ser muito boa no que a gente considera hard skills, né? Que já vinha acontecendo, a calculadora, o computador, é só mais um passo nisso, mas ela não vai capturar o lado, né, as nossas habilidades humanas de inspiração, de propósito, de empatia, né? E eu acho que esse ainda, pelo menos assim vejo o mundo, espero não estar errado, isso ainda continua sendo um monopólio humano. Que legal. E César, você se divide entre várias atividades, né? Claro, além da sua atividade principal na CIT, você também é mentor, você é conselheiro, você é autor também, né? Escritor, investidor. Você já pensou em algum momento em assumir uma posição no conselho da empresa e já que você já formou uma liderança ali para outros executivos que possam tomar a frente da companhia e assim você focaria mais nessas suas atividades, né, de palestras e mentorias? É uma reflexão importante, né? Faço ela sempre, recebo essa pergunta com frequência. Estou há 30 anos liderando a CIT, né? Falo, principalmente outros empreendedores, né? Falo, você não vai largar o osso, né? Eu falo, não. Meu processo de reflexão nesse assunto, ele é... Toda vez que eu percebo que a CIT está diante de um novo capítulo, eu me faço, sinceramente, essa pergunta se eu sou a melhor pessoa para liderar esse capítulo, né? E eu fiz essa pergunta várias vezes, inclusive quando a gente explodiu de vender nos Estados Unidos, eu falei, mas será que eu sou a pessoa para essa... Na época, minha conclusão foi, vou me dar essa chance, né, de me reinventar e talvez eu consiga contribuir. Acho que de alguma forma funcionou. Agora fiz de novo, quando eu vi o tamanho da mudança, não é para a nossa indústria e para a CIT, em cima da oportunidade da inteligência artificial, falei, será que sou eu? Aí eu mergulhei nesse assunto de cabeça, falei, acho que se eu me preparar, talvez eu seja uma pessoa que consegue mover. Eu conheço os botões da CIT e esse é um jogo de velocidade. Então talvez para esse capítulo eu ainda seja útil. Mas, assim, acho que é uma reflexão. Eu acho que a CIT é uma fábrica de líderes, né? Eu tenho muito orgulho de uma liderança talvez muito mais preparada que eu para construir os próximos capítulos, mas eu me dei o direito de que esse é o mais legal deles, esse da inteligência artificial, eu quero estar dentro dele, e talvez aí, e acho que eu, pelo menos na questão da velocidade, né, eu acho que eu consigo contribuir, mas vai chegar um momento, eu acho que a gente tem muita gente sendo preparada para assumir esse bastão, e a verdade, a própria maneira como a CIT, a cultura da CIT funciona, é de extrema colaboração, né? Eu sou mais um símbolo do que o grande executor, né? Eu sou parte de uma engrenagem que funciona, certamente, sem o César, mas quando tem um processo tão radical de mudança, eu acho que eu ainda consigo contribuir. Então,
esse capítulo, pelo menos, né, dessa reinvenção da CIT para o mundo de AI e dos nossos clientes, né, que estão na mesma jornada, eu pretendo participar ainda sem estar numa cadeira mais distante do conselho, mas acho que vai ser um processo natural. Legal. E César, como a Priscila comentou aqui, você tem várias habilidades, né? Escritor do livro Faster and Faster, também é colunista do MIT aí, Review, e a gente te acompanha aqui há um tempo e a gente vê que você está sempre buscando se inspirar, né? Se transformar, como você mesmo trouxe, e agora você começa a inspirar os outros, né? Se você puder falar um pouquinho mais sobre seu lado aqui, escritor, colunista. Eu sempre gostei de escrever, uma maneira, escrever para mim também é uma maneira de estruturar as minhas ideias, né? Acho que eu tenho uma certa facilidade de achar uma perspectiva um pouco mais única, né? E faço isso, eu gostaria de fazer mais, né? Estou devendo aí um próximo livro, acho que vai ser, né? Eu escrevi o Faster Faster, que era sobre a digestão dessa radical transformação, do primeiro capítulo da transformação digital, né? E eu acho que vai ter um livro legal sobre esse capítulo avassalador da AI. Infelizmente, agora eu tô construindo esse futuro, ainda não vou escrever sobre ele, mas é uma coisa que eu gosto, eu acho que e eu navego, né? Eu gosto, eu leio muito, né? Leio muita coisa que não é de negócio também. Eu sou um cara curioso na essência, né? Acho que a curiosidade talvez seja a rainha aí do aprendizado. E acho que isso me alimenta também, para não ficar só ali no dia a dia, né? Do tech, do business, etc. Sim. Legal. Muito legal. Bom, e aproveitando, né, que a gente está falando aqui de escritos e de leituras, né? A gente tem uma sessão aqui, já chegando ao final do nosso episódio, César, onde a gente pede para os nossos convidados compartilharem dicas. Pode ser de leitura, mas pode ser dicas culturais ou de filmes, séries, qualquer coisa que você julgue interessante compartilhar aqui com os ouvintes do Insights. Tá bom, então algumas dicas. Filme, eu tô numa fase, minha filha mais nova está apaixonada por cinema, então a gente está fazendo maratona do Christopher Nolan. Eu acho sensacional, para quem não viu. Baita diretor, Oppenheimer. Né? Oppenheimer é lindo. Interestelar, qualquer filme dele, do Nolan, vale a pena. Uma dica de leitura, eu leio muito e reli recentemente, junto com a Silvia, minha esposa, um clássico que eu adoro, que é O Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. Adoro esse livro, ele é sobre a visão da Revolução Francesa na perspectiva de Paris e de Londres, né, de uma maneira absolutamente apaixonante. Né? Gosto muito de livros que remetem à história. Um outro livro, vou te dar uma série aqui, né? O Leopardo, do Príncipe Lampedusa, sobre a unificação da Que Itália. tem o filme também, né? Inclusive fizeram um remake do filme, do original. Mas o livro eu acho sensacional, um livro da década de 50, retratando esse momento, e por causa desse livro eu fui visitar e conhecer a Sicília, que eu me apaixonei pela Sicília. Aí, para você ver como meus gostos variados, uma dica que eu acho que você vai ver que é inédita, tem um game que chama Elden Ring. É um Souls-like desse mundo. Eu sou um gamer também. Com várias facetas aqui. É um game de um gênio japonês de roteiro de games, mas que tem a pena, né? Quem fez a mitologia do game é o George Martin, né? Das Crônicas do Gelo e do Fogo, que a gente conheceu na TV como o Game of Thrones. Ele escreveu a mitologia por trás desse game. Sou apaixonado por ele, Elden Ring. E para fechar, uma coisa que eu estou fazendo com muita frequência, que me alimenta, principalmente nesse momento onde a gente tem que pensar o futuro da humanidade diante da inteligência artificial, e eu gosto, e estou fazendo cada vez mais, é visitar museus. E recentemente tive a sorte de uma coisa que eu estava no meu backlog faz tempo, de ver Guernica,
do Pablo Picasso naquele Madrid, Reina Sofia. Quem tiver essa oportunidade, é um momento mágico, assim, de entender momentos de guerra, né? Talvez o maior monumento anti-guerra já feito na arte, né, do Pablo Picasso. Você vê o sofrimento ali, né? Mas você vê o sofrimento, mas você vê o quão elevado pode ser o espírito humano nessa reflexão, que é esse debate de que eu acho que esse passeio pelas obras-primas e pelos mestres da pintura ou de qualquer arte, ele mostra o quão único é o ser humano e obviamente a gente vai expandir a nossa capacidade de resolver problemas e endereçar as grandes mazelas da humanidade, como educação, saúde, com a inteligência artificial, mas eu acho que eu sou muito otimista de que isso vai nos levar para uma nova etapa da humanidade e não para uma um desmanche das relações humanas. César, acho que essa foi uma da sessão de dicas mais ecléticas que já tivemos aqui no Insights, hein? Fomos de cinema, passando por game. Game foi a primeira vez que tivemos uma dica de game, livro e museu. Então, realmente, parabéns pelo repertório. Obrigado. E, difícil concorrer, né, com essas dicas do César, então eu vou jogar esse desafio para você. Eu acho que eu vou um pouquinho mais, eu gosto do lado de psicologia, aqui falando um pouco de soft skill, e acho que veio na minha cabeça, César, enquanto você foi contando sua história, sua trajetória, né, um pouquinho do quanto que o desafio te trouxe, né, a sempre se reinventar, né, a questão de liderança. Então, acho que minha dica que eu teria aqui, veio na minha cabeça o livro Mindset, que é da Carol Dweck, que é uma psicóloga de Stanford, né? Então, eu acho que tem muito a ver aqui entre mentalidade fixa, mentalidade aqui de crescimento flexível, que acho que tem tudo a ver com a sua história. Eu gostei bastante, inclusive para quem tem filhos, olhando a educação deles, eu acho que esse livro inspira aqui bastante coisa. E tem um outro tema que eu gosto muito, que é a parte de mindfulness, que é um tema que muita gente fala hoje em dia, né? E ao mesmo tempo sempre remete a yoga, a meditação, mas tem uma psicóloga, uma pesquisadora de Harvard, que é a Ellen Longer, que já está nesse tema há mais de 40 anos, já tem mais de 11 livros aí escritos, e ela tem um podcast, inclusive, bem curto ali, bem prático, que ela fala muito da parte de mindfulness e aprendizagem, né? Como é que a gente consegue conectar no nosso dia a dia tão agitado, mindfulness, e trazer aprendizagem? Então, ela traz ali dicas super valiosas, como, por exemplo, quando você sair de casa ali, observar 3 coisas novas, às vezes no caminho do trabalho que você faz todos os dias, mas com uma atenção plena, 3 coisas novas, 3 aprendizados ali ao longo do dia, e quando você voltar para casa, anota no seu marido, na sua esposa, na sua filha, 3 coisas novas também. E isso já vai ser uma prática que está tão difícil hoje em dia de atenção plena, né? Acho que a gente perdeu o foco ali, é muito fácil, então fica para mim essas 2 dicas aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo. A atenção plena é um dos grandes desafios da liderança. Né? Total. Principalmente da liderança nesse mundo complexo de hoje, né? Porque tem assim um bombardeio de estímulos e informações, né? Difícil manter o foco e o momento, atenção no momento presente, né? É isso. Muito bom. Muito bem, este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com César Gon, fundador e CEO da CIIT. César, muito obrigado por essa conversa tão rica. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer também a Marcela Navarro por sua participação hoje no Insights. Obrigada, Mar. Muito obrigada, eu que agradeço, foi um prazer aqui estar com vocês. E vocês que nos acompanham já sabem, né, que o Insights está nas principais plataformas. Estamos no YouTube do Bradesco e também no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga a gente por lá, acompanhe os bastidores, mande suas sugestões e perguntas. Tchau, até a próxima!